Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Por não sei quanto tempo, né? A gente tá de volta aí. Tivemos a quarta-feira de cinza, né? Então vamos lá. Para a gente colocar, né? Pelo menos a outra turma teve aula, aí a gente tá uma aula na frente. Mas a gente vai retomar a partir de onde a gente parou, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui para gravar. Pronto. Então vamos começar, pessoal. A gente viu no início do nosso estudo de direito tributário que esse gráfico aqui representa tudo aquilo que a gente vai estudar, né, dentro da disciplina, em forma de gráfico. A gente vai estudar desde os tributos em espécie, seus princípios, fato gerador, até a questão da obrigação tributária, lançamento, crédito, dívida ativa, né? E prescrição ou decadência, né, dentro do sistema que a gente tem aqui. Vejam só, a gente falou do conceito de direito tributário, né, que é um ramo da ciência do direito autônomo e não depende de ninguém. Embaixo a gente falou de alguns autores, né, que trazem alguns conceitos do direito tributário, né? Só vou ver esse último aí, que é de Paz Barros Carvalho. É um ramo didaticamente autônomo do direito, integrado por um conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação, fiscalização de tributos, que é o objeto do direito tributário, né? A gente viu a questão da receita pública, que ela pode se dividir em originária e derivada, né? A gente vê aí o presidente da República anunciar que vai vender algumas estatais. Onde é que essa receita entra? Entra aqui na parte originária, que é dos bens da União. Agora, essa derivada é uma receita que não é da União, nem é do Estado, nem é do município. É a receita feita em cima das pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, é uma receita derivada, onde o dono dela não é a União, e sim nós que temos que repartir nossa riqueza e dar uma parte para o Estado para que ele pratique políticas públicas, né, voltadas ao atendimento aí. Então, aqui eu falei o que era a receita originária, o que era a receita derivada. A originária é pela exploração do patrimônio próprio da... Então, vou dar um exemplo aqui na prefeitura. A prefeitura tem o mercado, aqueles boxes do mercado, que as pessoas pagam uma taxazinha. Para quem vai aquilo? Para a prefeitura, né? O município. Então, é uma receita originária. Mas as receitas derivadas, elas são não patrimoniais ou de economia pública, né? Que o Estado ofere dessas pessoas físicas, utilizando a força não, né? Então o Estado cobra de todo jeito, porque é uma obrigação nossa. Se fosse facultativo,
ninguém pagava imposto aqui, né? Eu perguntei isso aí, só teve um aluno que disse que pagava. Eu disse, então, ele deve estar muito satisfeito com as políticas públicas que o Estado está dando para ele. Né? Então, a gente tem as fontes primárias e secundárias. Nesse quadro aí, as fontes primárias são aquelas que vêm do Poder Legislativo. Né? Então, só deputados, senadores, governadores. E as fontes secundárias é quando você não precisa do Poder Legislativo, mas você regulamenta a matéria, né, para ela ser melhor aplicada. Né? Então, o Poder Executivo edita uma portaria, né, faz um convênio. Então, tudo isso aí é uma fonte do direito, mas é uma fonte secundária. A primária é aquela que doravante de quem tem poder de legislar. Né? Aqui vimos o conceito de tributo, que está no artigo 3º do CTN, que ela é prestação pecuniária, ou seja, dinheiro, né, compulsória, é obrigatória, em moeda cuja nela possa exprimir. A gente viu que tem uma exceção, que é no caso de dação em pagamento de imóveis para pagar imposto. Temos também que não constitua sanção por ato ilícito. A gente paga tributo não é porque faz alguma coisa errada, não. A gente paga tributo porque as coisas que a gente tem é legal. Você tem imóvel, você tem automóveis, você tem uma renda alta, tudo é legal. Então, você paga o tributo por conta disso. É uma devolução que você faz para o governo para ele reverter nessas chamadas políticas públicas. Aí tem previsto em lei, né, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, existe uma diferença do direito para o que é vinculado e o que é discricionário. Discricionário, você analisa se é conveniente e oportuno. Quando é vinculado, você faz exatamente o que a lei determina. Ele não dá margem de escolha do que é conveniente e o que é oportuno. Então, é uma característica da lei. E aqui no conceito de tributo, a gente comentou cada um, né, que o tributo não é pago em moeda, não se admite pagar in natura ou por trabalho. A gente tem a questão da dação em pagamento, que eu falei para vocês. Expressão cujo valor possa exprimir, que pode ser um índice, por exemplo, a UFI, OTN. Então, essas moedas, esses índices, eles podem converter no valor da moeda, né? Aqui, prestação compulsória, que quer dizer obrigatória. Ninguém paga imposto, até pode pagar se não for voluntário, mas é difícil. A gente só paga por conta desse caráter compulsório, que não constitua sanção por ato ilícito, como eu já falei para vocês. A gente paga de uma coisa que a gente tem legalmente. Um imóvel, 2, 3, você vai pagar 3 IPTUs. Né? Então, tem aí aquela questão da teoria do Noolé, e eu cito muito bem esse exemplo porque o imperador francês, né, tinha um filho, e o filho disse: mas pai, você não está vendo que esse dinheiro não vem de uma origem boa? Aí o pai disse: não, o dinheiro não tem cheiro, então não sei, então Noolé, pode entrar. Então o dinheiro de Fernandinho Beiramar, bem-vindo para o Estado, né, como qualquer outro bandido que possa ter posses de imóveis, de renda, e esse dinheiro vai, e o Estado não vai questionar a origem dele, né? Por isso que é pecúnia nolé, o dinheiro não tem cheiro. Outra coisa, como tem aí, oferir renda, né, ainda que a atividade seja ilícita, tráfico entorpecente, deverá recolher o imposto de renda. É um negócio assim, um contrassenso, né? O Estado briga tanto para prender, coibir essas práticas, mas ele recebe o dinheiro, né, desse bandido. Então, é um contrassenso assim para a gente que pensa no direito como um todo. Mas os fundamentos estão aí, isso aí já vem de muito tempo, né? Na França, na antiguidade, sempre a gente teve que dar alguma coisa
para alguém que nos concedesse essa proteção. Né? Seja lá o homem primitivo, que não existia nem cidade, você reunia pequenas tribos e o líder da turma, ele protegia você, em troca você dava presentes. Depois veio os reis, né, os imperadores, né, até a formação do Estado, e o Estado ele funciona basicamente como se fosse uma empresa, então precisa de alguma forma desses recursos. Então aqui prestação instituída em lei, o tributo deverá, a rigor, ser por lei ordinária, alguns tributos exigem lei complementar, né, inclusive aqueles impostos que ainda não foram criados, né, como a questão do empréstimo compulsório, imposto residual e contribuição social residual, imposto de renda sobre as grandes fortunas. Né? Eu não sei por que não instituíram esse imposto sobre grandes fortunas, porque a mim não ia atingir. Né? Ia ser só daquelas pessoas que tinham muito dinheiro. Aí o que acontece? A gente tem pessoas que financiam a política. Né? E são essas pessoas que têm dinheiro que fazem com que nunca se institua esses valores. Né? Você vê logo que o empresário, ele fica, quando tem qualquer tributo que ele possa sofrer, ele mete logo a língua no meio e diz o seguinte, né? Quando tinha o IPMF, que era o imposto sobre operações que você fazia no banco, então as empresas chiam porque menos de 1% para mim não é nada, mas para 1% para um empresário que tem muita coisa, é muita coisa. E eles não querem gastar dinheiro mais, né? Ele concorda que eles têm uma carga tributária alta, né? Mas o Brasil precisa, antes de tudo, se organizar, né? E saber gastar dinheiro, né? Porque a gente vê uma estrutura política, né? Que não adianta nada e a gente gasta muito dinheiro para mantê-la, né? Então, tanto no poder público, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Em alguns países, essa atribuição de ser senador político é de graça. É tipo o cara que vai ser líder comunitário, ele não ganha nada para liderar aquela comunidade. Então, quero ver quando passar a ser assim, ser voluntário, se alguém vai querer ser, né? Então, temos essas questões aí. Então, todos esses impostos que não foram criados ainda, seguem a regra da lei complementar. Aí, cobrado, atividade administrativa mediante plenamente vinculada, né? Então, a gente parou, na última aula, na questão da função dos tributos. Né? O que é a função dos tributos? Os tributos, a uma primeira ideia, a gente pensa que o tributo ele serve para quê? Arrecadar. Todos vão gerar uma receita. Mas a função dele dentro de uma sociedade pode não ser aquela que a gente está pensando que é arrecadar. Né? Sem dúvida nenhuma, o imposto de renda é um imposto que o Estado faz para arrecadar dinheiro. Né? Meramente arrecadatório. Tem essa função extrafiscal que, quando eu exemplifico isso aí, eu digo que você tem as rédeas do mercado. Ou seja, não estão aumentando o arroz, então eu vou fazer o seguinte, como eu tenho poder sobre esses impostos todos, eu vou diminuir a alíquota de imposto de importação. Então, e aí? Vão entrar produtos aqui no Brasil com preços competitivos. Né? Então, o que é que ocorre? Vai chegar uma época que o daqui vai querer sim diminuir o preço, porque não está aguentando a concorrência. Né? Então, sempre o governo tem esses instrumentos para quê? Para ele ter o controle do mercado. Então, você vê muitas fábricas de
produto da linha branca, geladeira, fogão, com estoques lá, o que é que o governo faz? Não, vamos montar uma campanha, né, para poder a gente tirar o IPI, né, e vender mais barato esses produtos em um determinado período para poder entrar esses produtos saírem das fábricas e serem vendidos. Então, são tributos que quanto mais a gente usa ou menos usa, né? Por exemplo, se todo mundo estiver atrás de empréstimo, aí o que vai ocorrer? Você vai aumentar o IOF. Quando ninguém está atrás de empréstimo, diminui o IOF. Né? Aí a gente tem a CID combustíveis, né? Que é essa contribuição que os estados também recebem. Né? O pessoal reclama porque a gasolina está muito alta o preço. Né? O grande problema é o seguinte, que o Estado, quando se acostuma a receber aquele dinheiro, aquela receita, ele já aloca e não existe possibilidade de extinguir de nada. Por isso que não foi feita ainda uma reforma tributária. Né? Eu vejo falar, desde que eu estudava na faculdade, sobre uma reforma tributária. O máximo que houve foi essa questão do simples, que você paga num documento de arrecadação só vários tributos. Mas uma reforma mesmo, eu vejo falar desde a época que eu estudava, né? Eu estou formado desde 2001, então a gente tem falado sobre essa questão da reforma tributária. Mas não sai. Sai reforma que é para lascar o povo, né? Que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então teve uma questão que a população perdeu muito direito durante essas duas reformas. Mas quando vai atingir empresas, essas coisas, e o governo pensa duas vezes, né? Porque não é a preocupação dele tirar ou abrir mão de qualquer fonte dessa de arrecadação. A gente vê que os estados hoje estão passando sufoco também por conta dessa doença, da pandemia, né? Muita loja fechando e muita gente perdendo emprego, faz com que aquela economia ela caia, né? Então, essa função extra fiscal, ela é propulsora do bem-estar comum, né? Welfare state, né? Que é estímulo ou desestímulo, né? Quando você pega um determinado produto em que é caro, né? Então você vê que tem muito tributo em cima. Lá no Chile não existe fábrica de automóveis. Então vê lá, os carros que tem aqui tem no Chile. Mas você tem lá a Honda Civic. Quando aqui a gente comprava por 100 mil, lá a gente comprava, convertendo tudo, por 35 mil. Vê, muito menos da metade. Por isso que as pessoas, quando vão comprar e possuem algum tipo de isenção, o preço baixa muito. Né? O pessoal que é portador de deficiência, um carro de 80 mil chega a 50. Né? Então, por quê? Porque ele conta com leis que deram isenção para essas pessoas que se enquadram nessas doenças que o governo está amparando. Né? Então, tem uma lei específica que vai fazer isso aí. Né? Algumas prefeituras também até fazem isenção quando a área da casa é pequena e a pessoa ganha um salário mínimo. Então, eles dão até isenção de IPTU nesse sentido. E essa contribuição para a fiscal, vocês vão gostar muito, que quando vocês estiverem exercendo suas profissões, vocês vão anualmente pagar sua anuidade. Para quê? Para financiar os conselhos regionais, conselhos que fiscalizam a atuação profissional. Essas contribuições também elas servem também para financiar os serviços como SESC, SENAC, SENAI, né? Então, grupos específicos também são atingidos, né, por essa contribuição. Até as contribuições sindicais, né, que vão para o sindicato.
né? A última reforma trabalhista acabou com a contribuição obrigatória. Todo mundo que trabalhava era obrigado a um dia de trabalho ele contribuir para o sindicato, né? Então a gente tem essa questão aí. Então essas são entidades para estatais, que são entidades para estatais, aquelas que trabalham ao lado do Estado, né? Então você tem a gente está querendo implementar políticas de investimentos, de empreendimentos. Você usa o SEBRAE, né, como parceiro do governo. Então ele está ao lado do governo e por isso precisa de contribuição também para poder financiar suas ações. Certo? Então, a gente tem agora, continuando, a classificação dos tributos. Então, os tributos eles se classificam em quê? Impostos, né, que eles podem ser reais, considerados reais, quando eles incidirem sobre patrimônio ou coisa. Então você paga pela casa e tem o IPTU dela, né, ou a coisa que você tem, um automóvel. Aí temos os pessoais, né, que o contribuinte paga, né, porque são graduados conforme sua capacidade econômica, que a gente vê questão do IR, né, a questão da proporcionalidade. Quanto mais se ganha, maior será a alíquota, né? IPTU também, aqueles alíquotas mais onerosas em razão da subutilização. Então, para um município, ele pode cobrar um IPTU maior para aquele terreno murado, porque a função do terreno é você construir ou para o comércio ou para uma residência. Então, se você não está fazendo isso, ou dentro daquela sua propriedade rural, que tem 100 hectares, você está produzindo só em 20, né? Então, você não está cumprindo essa função social. Então, pode ser aplicado, né, o ITR, alíquotas mais altas, pela razão da não exploração dessa parte que está improdutiva. Então, quanto ao contribuinte, ele pode ser direto, né, que não são repassados ao terceiro, eu mesmo pago, e pode ser indireto. O custo do tributo é repassado para a próxima etapa, que é o caso do ICMS. Né? Então, esses tributos, sempre que tem uma etapa depois, eles vão ser repassando esses tributos. Mas os diretos são aqueles que não são repassados para o terceiro. Então, essa classificação dos tributos, né, a gente tem também a questão da seletividade. É razão da essencialidade do produto, mercadoria ou serviço. Se é um produto supérfluo, né, ou se é um produto essencial. Você vê o que incide de tributo na cesta básica, é uma coisa, e você comprar como é o nome daquele negócio? Alguma coisa mais requintada, você vai ter mais tributo, né? Um cigarro, por exemplo, né? Você tem essa questão. Durante tempos e tempos, a gente vê muita questão de cigarro agora no Big Brother, né? Que a gente tem um incentivo também. As fabricantes de cigarro, eles incentivam e também patrocinam algumas dessas atividades. Mas o Estado, que era financiado por essas empresas há muitos anos atrás, ele entendeu, disse, olha, as pessoas que ficam doentes por conta de cigarro, quem vai curá-las sou eu, o Estado. Então estou recebendo ali para gastar em outro canto. Então não vale a pena você investir num tipo desse. Então você coloca como aquilo que é supérfluo e não essencial. Também o IPI obrigatório, né, o ICMS facultativo, né, se for considerar alguma mercadoria, não cumulativos,
né? O que é não cumulativo? Eu falei para vocês daquele imposto que toda vez que eu realizava uma operação bancária, era cobrado da minha conta. Vamos dar por um exemplo que eu tirei de lá R$100. Aí esses R$100 eu saí, não gastei os R$100. Aí como eu não gastei, eu vou depositar de novo. Quando eu tiro de novo R$100, você vai pagar o imposto de novo. Quando a gente dá esse fato, é porque o imposto é cumulativo. E quando é que não é cumulativo? Ah, eu vou fazer essa cadeira que eu estou sentado. Aí tem ferro, tem couro, tem espuma. Tudo que eu gastei para comprar esses acessórios, eu posso descontar na venda dessa cadeira, né? Então é interessante porque a não cumulatividade é que você pode abater nas etapas posteriores aquilo que foi pago na etapa anterior. Você está bem entendido isso aí, né? E a própria Constituição, ela força, né? André, está travando ainda o vídeo? Tu vi agora a tua mensagem. Não, agora não. Pronto. Então, dentro dessa... Pode me avisar, porque a internet aqui, ela não voltou 100% depois da chuva não, né? Na segunda eu não consegui nem dar aula, porque estava toda hora caindo assim, e eu venho notado que não está a mesma coisa que estava antes. Já reclamei, mas disseram que estavam vendo isso aí, mas vamos ver o que é que dá. Aí isso aí pode ser por consequência da chuva ainda de segunda. Então, nessa questão da não cumulatividade, até a própria Constituição, ela diz que os impostos sempre forem criados, eles sejam não cumulativos, né? Mas no caso do banco, né, toda vez que se sacava, você tinha a cobrança desse tributo, né? E os empresários muitas vezes não querem essas coisas porque diretamente desconta dele, né? O empresário gosta de ter uma forma de esconder dinheiro, de não sei o quê, mas no banco ele jamais pode esconder, porque hoje em dia todos os atos que a gente pratica num banco, a gente é monitorado, né? Esse Pix que veio, né, tranquilo, né, bem de graça, mas também o governo, ele toma conta de todas as operações que a gente faz. Então é interessante porque esse incentivo a se fazer tudo eletronicamente significa que eu não vou precisar contratar gente para reforçar minha equipe, porque tudo está no relatório do computador. Então a gente vai ter no futuro essa convivência, né? Eu estava falando da advocacia uma vez numa live. A advocacia do futuro, ela vai encontrar inteligência artificial, vai encontrar robô, né? E você vai conviver com isso, mas essa convivência você sempre vai estudando e acompanhando, exercer atividades mais intelectuais. É isso que acontece. Antigamente, um fiscal de tributo do Estado, ele se chamava, o cargo dele se chamava coletor, né? Então vê como ficou mais chique agora, fiscal, né, de rendas, né? E agora você tem um fiscal que fisicamente ele ficava com 50 empresas, ele tem a possibilidade de ficar com 5.000. Então o Estado, ele investe muito nisso aí para ele poder ter o mínimo de custo para receber o seu tributo, né? Então, o que é que eu estou falando isso aí? Vejam só, quando você trabalha numa empresa, a empresa faz a retenção da sua contribuição para a Previdência Social. Por que faz isso? Porque o governo determina que a empresa é o responsável pelo... Aquele tributo não é da empresa, aquela contribuição, mas ele é o responsável por reter aquilo. Porque ele sabe que depois, para acompanhar isso, vai ser difícil, né? Você acompanhar uma pessoa. Eu me lembro que tinha uma empregada de uma aluna minha, e eu estava falando justamente isso aí, e ela disse: professor, eu
assino a carteira da minha empregada e ela mesmo que recolhe o seu INSS. Eu disse, rapaz, certeza, dê uma olhadinha para ver se ela está realmente fazendo isso aí, né? Porque hoje modificou, botou aquele sistema, né, que você tem que botar os dados lá, então ficou mais difícil para uma pessoa mais simples mexer, né? Então, o que é que ocorre? Quando ela procurou saber, a empregada da carteira disse, olha, eu não venho recolhendo mais porque meu marido disse que não adiantava nada e eu estou usando esse dinheiro para minha casa, para comprar coisa, para comprar remédio. Aí o que é que ocorre? Como essa pessoa não fez o recolhimento, né, a patroa dela não fez o recolhimento, ela se torna agora responsável direto. Então o governo ele cria esse artifício para que eles precisem o mínimo. Quer coisa melhor que todos com a nota para o pessoal pegar, ganhar ingresso para jogo. Está todo mundo lá no jogo, mas eu evitei de contratar não sei quantos fiscais, porque esse movimento de notas, todo mundo vai querer emitir para ganhar ingresso. Então, são coisas assim que o governo faz com segundas intenções, né? Então a gente tem a parte também dos incentivos quando você vai para um shopping e você tem a possibilidade de pegar um crédito e dar um desconto no IPTU seu com aquele crédito que você tem lá disponível por gastar tantos anos em estacionamento, né? Então tudo aquilo ali vai um créditozinho somando, lhe ajuda. Mas aquilo ali você está ajudando a prefeitura ao dono daquele estacionamento não sonegar nada. Então por isso que se tem, né, essas questões. Hoje em dia uma nota fiscal, quando você emite, né, você vai para uma farmácia, às vezes tem aquela demora. Eita, eu liguei agora e está atualizando tabela. Que tabela é essa? Ele está indexando para a base de dados lá do Estado, né, da Secretaria da Fazenda, para verificar se essa pessoa realmente está funcionando ou está burlando alguma coisa. Então o brasileiro ele tem essa expertise, né? Então isso aí não é uma coisa boa, porque a gente fica com essa ideia e ocorre o seguinte, né? Uma vez eu fui para os Estados Unidos e eu disse, rapaz, eu sou de fora, eu não cobro imposto não. E a pessoa disse, olha, e o governo vai fazer o quê que não vai ter esse teu dinheiro? Você perguntar a qualquer brasileiro, né, só não emita nota não, ele não vai fazer questão de imitar. Tanto a empresa como o cidadão, a gente não é satisfeito pelos serviços que esse Estado, quando eu digo Estado, é União, Estado e município, faz pela gente. É muito pouco, né? Então, você tem questões aí a ser considerado. Então, dentro do sistema tributário, a gente tem que ter um controle maior, porque é aí onde gera os recursos que vão ser utilizados para as políticas públicas. Que política é essa? Não sei. Mas tem alguns exemplos que fazem bem, né? Tem um prefeito de uma cidade lá para o lado do sul que ele mesmo limpa, carro oficial ele só deixou ambulância, né? Ele cortou jantares que promovia a prefeitura. Então um cara desse aí, ele realmente está aplicando o dinheiro do povo de uma forma correta. Mas todo mundo está assim? Não. Se você vai no portal da transparência, né, e vê lá um determinado senador, né, vamos dar o exemplo aqui, Jarbas Vasconcelos, né, a gente vê lá quanto ganha um senador. Acho que ele nem sabe quanto ganha. Por quê? Se eu sou político, eu tenho um cartão corporativo com verba de gabinete, que eu posso usar para tudo, menos ir para motel ou essas coisas, porque vai sair a nota fiscal lá. Mas, ou comprar bebida, essas coisas.
Mas tudo o cartão corporativo compra. Né? Então a gente não pode ser hipócrita de dizer que um senador só ganha aquilo, ele ganha mais. Né? Essa estrutura que a política colocou, a gente tem que arrecadar muito para poder sustentar. Né? Então é importante a gente saber disso aí e exigir mais desses nossos políticos que a gente elege aqui. Né? Então a gente tem que exigir para que essas pessoas sejam mais transparentes. Existe o portal da transparência, né? Eu não sei se Bolsonaro na última ele mandou proibir o portal da transparência. Mas era possível você pegar um senador, como Java Vasconcelos, e ver uma nota fiscal de um posto na Rosa e Silva, que ele botou gasolina. Então vê que coisa interessante, mais transparência. Não tem essa verba, é uma lei, essa lei não foi feita pelos representantes do povo, então tudo bem. Agora eu quero saber para que está gastando. Né? Então a gente tem essas questões aí. Né? Alguns parlamentares têm direito a emendas parlamentares. Né? Geralmente ele usa isso aí para beneficiar alguma prefeitura que ele tenha um colégio eleitoral dele e fazer com que esses programas de compromisso político eles cumpram, né? Então é interessante. Eu me lembro que no início da pandemia, alguns deputados até abriram mão, né, dessas emendas, né, para poder investir nessas políticas da pandemia. Né? E fizeram certo, alguns deles. Por quê? Se ele não salvar a população, quem é que vai votar nele? Né? Então tem essa questão também. Ele tem que salvar o povo para poder continuar. Né? Então essa ideia da tributação ela é muito forte porque a gente tem que sustentar uma estrutura grande. Aí todo mundo diz, mas o servidor público é um peso. Se você olhar o impacto de um servidor público é muito pequeno em relação ao que se arrecada. Né? Agora você deixa na mão dessas pessoas muito dinheiro para que eles possam destinar com os fins de beneficiar projetos dele. Né? Então a gente tem essa política hoje de acompanhar os portais da transparência para ver isso aí. Né? Então a gente tem o IPI, que é um imposto obrigatório. Né? Até, por exemplo, eu quero fabricar isso aqui, a gente compra armação de óculos para botar uma lente. Esse corte que é dado na lente já tem que pagar IPI, porque é um processo que não é natural, você não bota a lente ali, né, do óculos. Então, o IPI também é obrigatório, e o ICMS, que é facultativo, né, a gente tem o artigo 155, parágrafo 2º, eu vou até ver o que eu não estou lembrado. Constituição. Constituição Federal. Qual foi o artigo que ele falou aqui? 155. 155, mas é o parágrafo. Parágrafo 2º, inciso 1. Vamos lá. Então eu vou para aqui, para a Constituição, e vou no artigo 155. Porque o sistema tributário ele começa no 145, se eu não me engano. Deixa eu ver. Para não aparecer esses risquinhos, pessoal, vocês vêm aqui, ó, no início do texto e pega a versão, cadê a versão compilada? Pronto, texto compilado. Aí não vai aparecer mais esses risquinhos.
só faz comer papel, né? E tinha gente que imprimia antes com esse risquinho. Então a gente vai aqui no artigo 'Pronto, o sistema tributário ele começa no artigo 145. Então ele fala de impostos, taxas, contribuição de melhoria e tal. Aí quando ele vai para o artigo 155, parágrafo 2º, ver se eu já estou nele. Não. 151, 155, parágrafo 2º, inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário pela legislação. Né? Então a gente tem isenções e tem a não incidência. Qual a diferença de uma isenção para não incidência? A não incidência a gente tem quando aquele fato gerador não é previsto na lei para cobrança de tributo. Vou dar um exemplo, aquelas motos 50 antes, né? Ninguém pagava nada nela porque não tinha lei estabelecendo valores para cobrar da 50. Então isso aí é uma não incidência. Agora, digamos, eu tenho uma 50 e existe uma lei isentando a 50 de pagar tributo. Pronto, aí é uma isenção. É diferente de você não ter a lei regulamentando, mas você ter uma lei que regulamenta a isenção. Então tem aqui o artigo 155, quando o ICMS ele é facultativo, quando dá isenção, né, seletivos em razão a essencialidade do produto ou mercadoria. Então, quanto mais, por exemplo, agora a gente está comprando vacina. O governo é doido de botar esses tributos lá em cima para vacina, né? Porque é ele mesmo que vai gastar o dinheiro. Né? Então, a gente tem essa essencialidade. Então, no caso que a gente está vendo agora, a questão das vacinas e a imunização e as prefeituras tentando uma aquisição direta, porque está muito devagar, né? Eu levei minha mãe para vacinar mesmo, 1 hora de antecedência, ela entrou, demorou lá, o pessoal não está fazendo nada. Não faz por quê? Não é porque não tem trabalho, é porque são poucas as doses que tem para poder imunizar, por isso que está pelaquela faixa etária de idade. Só que se a gente demorar muito, de nada vai adiantar imunizar, porque sempre a gente vai ter pessoas transmitindo mais e com isso as atividades econômicas vão parar, né? Quem já viu, né, na vida, como vai acontecer agora no final de semana, um shopping não funcionar, né? Quanto de prejuízo, né, vai ter, porque o shopping ele é pingado, né? E o movimento maior dele é no final de semana. Então a gente tem, dentro dessa perspectiva, desse lockdown, uma esperança de que a gente adquira as coisas um preço mais baixo, porque quem vai pagar é o governo. Ele não vai botar preço alto para ele. Mas que a gente atinja o maior número de pessoas para serem imunizados, né, dessa doença, porque enquanto os países lá fora brigam, né, para quem vacina mais, aqui a gente fica jogando um contra o outro. Então é lamentável a gente passar por isso aí, né, e tá sendo de bode expiatório para tudo. Então, independente de conotações políticas, né, eu não sou nem PT nem sou do outro, mas a gente tem que ter uma preocupação com essa vacina para retomar essas atividades e a gente não precisar de pagar mais tributos, né? Ou seja, pode ser até criado outro para reforçar a caixa, a pessoa a gente passar por um sufoco desse ainda ter mais tributo, então é complicado. Então aqui, não cumulativos, a compensação do imposto devido, né? O IPI
e o ICMS obrigatório que está lá nessa questão. Ele é obrigatório ou, se ele for isento ou não tiver incidência, vai ser facultativo, né? Então, aqui as espécies tributárias, né, a gente tem o artigo 145, a gente acabou de passar por ele, ele inaugura o sistema tributário na Constituição, né, e diz que a Constituição, o IPTU, IPVA, ITR, ISS, IPI, dentre outros. Taxas, no artigo 145, segundo da Constituição, diz assim: taxa de vigilância sanitária, taxa de coleta de lixo, domiciliar, etc. Contribuição de melhoria da obra pública, né, valorização imobiliária. Nem toda obra pública você valoriza o imóvel, né, porque você pode ter uma obra pública que é um presídio, digamos que eu vou instalar do lado da casa cadê ela? Aline, né? Do lado da casa de Aline, um presídio. Será que a casa dela vai aumentar de valor ou vai baixar? Né? Então a gente tem esse aspecto aí. Agora, pode ser com obra... Eu tô aqui, pelo menos não matei ninguém, né, não professor? tô dizendo, mas é pior, viu? Você não matou, mas vai ser vizinho de um bocado de matador. Misericórdia. Aí o que é que ocorre? Às vezes, quando você faz um projeto direitinho, você consegue arrecadar até mais para você fazer outras obras. O poder público, ele peca porque a palavra planejamento não existe para eles. Né? As leis tributárias, elas são instrumentos de planejamento. Você tem uma lei orçamentária, né? Um plano plurianual, vai passar mais de... O LDO, né? Então, todas as leis já são instrumentos para o cara se planejar, mas não consegue se enquadrar nisso aí. Então, o poder público, o cara pode ter 10 PhD em planejamento, mas ali não é realizado nada. Em outras palavras, professor, é muita lei, muito tributo, muita taxa para pouco investimento e pouca obra e pouca ajuda ao povo. É verdade. Então, em outros países a gente vê claro esse investimento, né? Eu estava lá no Canadá e falei com uma pessoa lá, ele disse: quais são as tuas maiores despesas lá? Tua. Aí eu disse: o que eu pago mais é plano de saúde e escola da minha menina. Aí o que é que ele disse? Aqui é de graça. Então você vê um retorno, né? Lá você tem uma rede de hospitais que é espetacular. Né? Uma amiga minha do tribunal, ela foi lá com o marido, tirou licença, sem vencimento. Quando terminou a licença, ela: mas voltar não. Disse: vou pedir exoneração do tribunal. Pediu. Né? Eu digo: rapaz, o negócio deve ser muito bom para você pedir exoneração. E pediu, professor? Pediu. E ela pediu? Pediu. Porque ela me explicou, ela teve um filho que é autista e... Licença, professor, foi aonde? No Canadá? Foi? Canadá. Aí, Canadá é um país de primeiro mundo, né? eu acho assim, bem organizado. Bem organizado. Bem organizado mesmo. Agora, tem seu lado negro, né? Tem muita droga, essas coisas, mas como todos têm. Mas lá funcionam as coisas. O direito penal de lá, todo mundo tem medo. Né? Aqui, você está com um bandido e diz: eu já sei quanto eu posso pegar. Eu tô lhe assaltando aqui com faca, eles podem nem me levar preso. Né? Os caras dão aula para você. Né? Tinha coisa, quando eu fui visitar na época de aluno no presídio, eu não entendi um assunto lá. E um preso me explicou, na prática, como era. Aí eu digo: mas rapaz, o que o professor disse eu não entendi. E o preso me deu uma aula. Né? Então, a gente tem muita essa questão. Né? Mais uma vez eu bato. Poder legislativo, a gente tem Código Penal de 1940. Será que não, mais de 60 anos depois, a gente não tem uma versão nova? Né? É horrível a gente trabalhar com essas coisas. Mas essas leis tributárias são leis boas.
a lei de responsabilidade fiscal, tudo, né? Você vê que até tiraram a Dilma por conta de pedaladas, né? Que é ela burlar essa legislação, né? Que é um instrumento de planejamento. Então, todos que trabalham com tributo têm possibilidade de planejar, seja ele Estado, seja ele empresa. Né? Eu vou explorar uma atividade empresarial que eu vou focar em dar descontos. Né? E eu estou vendo que eu tenho muito tributo para pagar, mas eu vou dar descontos. Então, a pessoa pode ter uma ideia, fazer um planejamento. Eu posso ter empresa que eu faça consultoria, né? Olha, eu faço consultoria aqui, quero ver o movimento de sua empresa e meus honorários é assim, se eu pago X de imposto, se eu reduzir esse tributo, o percentual que eu reduzir, o senhor me paga de honorários durante tanto tempo, né? Eu quero reduzir legalmente, né? Você vai buscar uma alternativa dentro da legislação para poder a empresa se enquadrar melhor. Então a gente não pode cair nesse pecado do governo de de colocar as coisas, de perder dinheiro, né, à toa, né? A gente vê esses investimentos que foram feitos da Copa e tudo está saindo, não foi investido uma coisa que ficasse, que é o metrô, né? Deveria ter, por conta do lobby, né? Sempre mete o pau nas empresas de ônibus, porque ela realmente está fazendo aglomeração. Todo mundo está colaborando, mas o ônibus não está, não. Né? Então, vamos lá. Então, isso aí são argumentos, pessoal, que vocês vão passar, porque a pessoa que vai contratar vocês vai querer discutir, vai dizer, ó, eu estou pagando isso, aquilo, como é que eu vou sobreviver? Né? Então, você vai ter, como um especialista na área de tributos, ver como vai poder utilizar melhor isso aí, né? Fazer um planejamento, alguma coisa, para que a empresa ela sobreviva nesse mercado, né? Já que tem tanto tributo. Então, essas contribuições, empréstimo compulsório, que é o quarto, que está no 148, eu sempre digo assim, o empréstimo compulsório, eu acho que nunca vai ser usado aqui. Por quê? Se o governo tem tanta forma de tirar dinheiro da gente, por que ele vai escolher uma forma que ele vai ter que devolver depois? Então, não entra na minha cabeça essa espécie tributária ser utilizada alguma vez na vida. Tanto é que desde a Constituição de 88 não foi usada. Era usado antes, na época foi de Sarney, quando teve aquele empréstimo compulsório em cima da bomba de gasolina. Você estava a gasolina, aí ficava ali. Mas aquilo ali foi um cheiro danado, ninguém recebeu nada. Mas dentro do conceito que o empréstimo compulsório tem na Constituição, você sim tem que receber de volta. Né? Tem que receber de volta. Aí você diz, mas professor, isso aí está na Constituição, mas isso aí cai que só em prova. Pode ter certeza que nas provas caem, mas exemplo prático de empréstimo compulsório a gente não tem nenhum, que nunca foi criado, e eu acho que nunca vão criar. Né? Então, essa empréstimo compulsório só existe em duas hipóteses: investimento de caráter nacional ou para imposto, se for essa empréstimo, para financiar quando o Brasil estiver em guerra declarada. Você vê que no Brasil, se parar uma coisa que dependa das outras, aí para mesmo as coisas. Né? Já estão na greve de caminhoneiro, naquela última greve de caminhoneiro, pessoas que iam trabalhar, faltar combustível, né? No meio da rua. Pessoas que dormiam no carro para poder abastecer no outro dia. Né? Eu lembro que eu morava na Torre, e na ponte da Torre, e entrando pela Beira-Rio, ficava uma fila de carros, né, para poder abastecer, e ainda era limitado. Então você lá está pagando pelas coisas, mas
por força de uma categoria profissional, foi desabastecido. E ainda teve gente, que o brasileiro é assim, né, que explorou demais, aumentou em mais de 100% o preço da gasolina, como foi aquele posto lá de Boa Viagem. Né? Então, a gente tem maus exemplos que só dentro do próprio povo brasileiro. Então, temos aqui as contribuições especiais, que é a quinta espécie, que lá está as contribuições sociais. Vocês vão conhecer, quando fizerem contabilidade das empresas, PIS, né, COFINS, CSLL, né? Então, essas... Alguém levantou a mão. Pode falar, menino. Você não precisa nem levantar a mão, podem falar direto. Milene, quer falar? Ela está com a mão levantada aqui. Bom, quando você voltar, pode perguntar a qualquer tempo aí. Então, vejam, pessoal. Nessas contribuições sociais, a gente tem a questão que vocês vão, na prática, fazer. E o empresário ele vai dizer, ó, eu estou pagando isso aí por quê? Estou pagando porque isso aí vai financiar, né, a Previdência, vai financiar outras questões, assistência social. Então, essas são contribuições sociais. A CID, que é uma contribuição das categorias profissionais ou econômicas, né? Temos a CID em cima do combustível e a de interesse das categorias profissionais e econômicas, né? Então, hoje em dia, a OAB, né, é muito caro a anuidade dela, né? Eu creio que também as outras categorias também cobram muito alto, né? Cobra alto porque ela cobra por igual e mesmo para aqueles profissionais que estão começando agora, né? Então a gente tem que ter um critério mais, como é que se diz, mais proporcional, né? Então tem aqui a contribuição para a iluminação pública. Então vejam isso aí, a contribuição para a iluminação pública que a gente tem que ter e fazer, né, porque tem que ser financiada por nós, né? Então vejam só, aí existe a identificação do tributo. Como é que a gente identifica o tributo? Existem duas teorias, né, que vão identificar o tributo. O critério que adota a existência de 5 espécies na doutrina e jurisprudência. Jurisprudência, só relembrando, são aquelas decisões repetidas de tribunal, né? Então, o tribunal se pronuncia sempre de uma mesma forma, aí ele se transforma numa jurisprudência. Então, doutrina majoritária que eu falo é a maioria dos autores, aquele pessoal que escreve livro, né? Então, esse critério adota a existência, né, das 5 espécies dos impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Aquelas que eu vi. Mas tem outra que adota, que não é reconhecida pelos tribunais. E a doutrina é a minoritária, é a que está no artigo 4º do CTN, né, que diz assim, o critério que adota 3 espécies, que seria imposto, taxa e contribuição de melhoria. Esses seriam os tributos, né? Então aqui, a teoria das 5 espécies, ela se chama teoria das 5 espécies ou pentapartida, que são 5 espécies, né? Então, para essa teoria, existem 5 espécies, tributos como fato gerador não vinculados, né? Tributo com fato gerador vinculado, e tributos com fato gerador vinculado, porém a receita
vinculada. Como é isso aí? Veja só, quando eu pago um imposto, esse imposto que eu pago, ele não vem para que o Estado me dê alguma coisa em troca, não. Né? Então, esse tributo, ele tem um fato gerador que não é vinculado. Por quê? Eu arrecado imposto de renda, arrecado IPTU, mas não é obrigado, por exemplo, a eu calçar uma rua. Tem muita gente que diz lá, esse prefeito está errado, aqui todo mundo paga IPTU. Eu sou obrigado a dizer que o prefeito está certo, porque o IPTU não tem essa obrigatoriedade de dar uma contraprestação para quem paga. Né? Até eu vi uma entrevista que o pessoal estava explicando que juntando os IPTUs todos de uma determinada rua, lá em Piedade, juntando o que paga, dá para fazer uma obra para calçar a rua. Aí o que é que lá a prefeitura disse? Não, isso aí não tem nada a ver, porque você paga, porque você tem um imóvel e a legislação diz que você tem que pagar porque tem esse imóvel. Mas na legislação não obriga o prefeito a calçar a rua que você mora, não. Mesmo que ele prove lá que aquele valor dá para fazer obra, dá para fazer tudo, mas o dinheiro ele é para as políticas públicas. Então o imposto, por exemplo, ele não tem uma destinação certa. Aí tem o tributo com fato gerador vinculado. Qual é esse tributo? A taxa. Se eu dou entrada numa taxa, é para pegar um alvará para funcionar uma empresa. Ou eu pago uma taxa para a segunda via da minha habilitação. Né? Eu estou numa expectativa danada. Minha carteira de motorista venceu. Aí se eu fizer a renovação agora, ela só vale 5 anos. Se eu esperar para o mês de abril, ela vai valer 10. Mas meu medo é de ser pego numa blitz aí, eu estou atolado, né? Aí eu estou pensando aí no que eu vou fazer. Mas esperar um mês, você vai ter uma carteira para 10 anos. Né? Então, é uma coisa a se pensar. E se você for parado, você argumentar, né? Dizer, ó, a pandemia está fechando tudo, eu não vou lá não. Fazer exame, essas coisas, né? Não tem muita gente. Então, eu vou ter uma justificativa para esperar que essa lei nova, que está em vacassos, foi desde o ano passado, ela entra em vigor em abril. Então, vai valer por 10 anos isso aí. Então, quando eu dou entrada na renovação daquela minha habilitação, então eu estou tendo um serviço para mim. Então, por isso que eu disse que é tributo com fato gerador vinculado. Né? Nesse caso, a vinculação de modo individual entre o poder público e sujeito passivo, a relação de uma atuação estatal específica, individual. Né? Então, taxas e contribuição de melhoria. Eu estou pagando e vou ter de volta aquilo. Mas eu tenho tributos com fato gerador não vinculado, porém a receita é vinculada. Como é isso aí? O fato gerador não é vinculado a mim, que eu estou contribuindo, mas a receita dele é vinculada. Aí ele diz aí, aqui o poder público não possui vinculação específica para o sujeito que pagou o tributo, porém há uma destinação específica à arrecadação. Né? Então, por exemplo, as contribuições sociais, empréstimo compulsório, que eu disse para vocês, que se tiver guerra ou investimento de caráter nacional, auxílio combustíveis. Então você tem uma destinação certa para o produto dessa arrecadação aí. Né? Então, essa teoria das 5 espécies, ela adota tributos, né, que são não vinculados, tributo com fato gerador vinculado e tributos com fato gerador vinculado, não vinculado, porém com a receita vinculada. Então aqui,
vamos falar da teoria das 3 espécies. Né? Para essa teoria, eu vou ter o artigo 4º, que diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, né, a denominação e demais características adotada pela lei, destinação do produto e sua arrecadação. Então, assim sendo, o CTN aparece 3 espécies, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Né? Então, na teoria das 3 espécies, a gente recorre ao CTN, que é o Código Tributário Nacional, onde no artigo 4º ele elenca 3 espécies. Lembrando que o artigo 3º do CTN ele conceitua o que é tributo. No 4º ele diz quais são os tributos. Aí temos aqui, para a teoria das 5 espécies, a destinação da receita é relevante ao passo que para a escola das 3 a destinação é irrelevante. Então, a gente tem uma diferença entre adotar uma teoria e a outra. E a teoria que prevalece é a teoria das 5 espécies. Né? Então, essas 5 espécies tributárias é que vai prevalecer, né, no entendimento da doutrina e da jurisprudência. Certo? Alguma dúvida, pessoal, quanto a esse... Não, até agora tá tranquilo, sabe, professor? Mas o senhor falando, né? Pronto. Quero ver depois. Eu vou botar um exercíciozinho hoje para vocês darem uma revisada, né? Sempre que eu estou revisando a aula, eu estou passando os pontos para a gente pegar, né? Muito tempo sem a aula, a gente às vezes esquece e tem as outras matérias. Mas é interessante que a aula gravada está ficando e vocês façam a revisão, anotações. Não precisa ver a aula toda hora não. Mas também a gente entender, né, porque a gente está acompanhando essa evolução do estudo do direito tributário e a gente vai ver que vai ser o dia a dia nosso, né? Dia a dia. Agora é muito complexo, é muito técnico, né, professor? Eu acho. Mas vocês vão ser técnicos, entendeu? Aí vocês têm que entender, quando forem lançar na contabilidade tributária, por que estão lançando aquele tributo, entendeu? Então é importante. Muitos de vocês, quando terminam o curso, vão trabalhar para que as empresas recolham menos tributos, né, para poder ter uma folgazinha e ter mais lucro, né? Então é importante a gente entender a questão tributária, né, para poder avançar nisso aí, né? Então vou iniciar só essa parte geral da competência tributária, que é um outro assunto, e é importante que a gente sempre fique lendo esse material, né? O material está bem disposto. Eu acho que o livro eu passei aí para vocês, né? Eu acho que o Andrei deve ter passado. Aquelas pessoas que não são da turma originalmente, pode mandar uma mensagem do WhatsApp para mim, né, que eu posso compartilhar, né? Então pode mandar para mim que eu compartilho se não tiver no grupo das pessoas dessa turma original, né? Então vamos lá. Competência tributária. A gente tem aqui todas as espécies tributárias, como a gente viu lá, estão pré-ordenadas na Constituição Federal, né? A Constituição ela não cria tributo, né, em concreto, mas ela outorga, o que é que ele está dizendo aí? Ela obriga a esses entes políticos, União é de Estados, Distrito Federal, município, a possibilidade de instituídos por lei. Essa aptidão se denomina competência tributária.
Então, a aptidão de instituir esses tributos se chama competência tributária. Então, coube essa Constituição Federal, no capítulo que a gente viu que começa no artigo 145, aí ele fala do sistema tributário nacional. Cada país tem seu sistema tributário. Né? No Canadá, que a gente falou, a gente recolhe só 2 tributos. Um para província e o outro para a federação lá. Tem países que só tem um tributo, você paga tudo agregado, né? Então é importante que a gente entenda que o nosso sistema aqui, ele tem um sistema tributário que foi criado pela Constituição Federal. Estados Unidos, né? O sistema tributário lá deles é diferente, né? Porque eles têm autonomia nos estados, né? De criar tributos, de colocar alíquotas diferentes. Você ter uma ideia, se você comprar um iPhone em Nova York, você vai pagar aqueles $1.000, que é o preço do iPhone, mais 9%. Se você comprar em Miami, na Flórida, aí você vai pagar apenas 7%. Né? Isso aí pode ser uma besteira, mas em dólar a gente é muito dinheiro, né, pra gente. Então a gente tem essa diferença de tributação. Como em São Paulo, você tem uma tributação diferenciada. Em Manaus, que é Zona Franca, no Amapá, que tem Zona Franca também, né? E vão ter diferentes alíquotas praticadas até aqui na federação. Né? Tanto é que às vezes você compra um produto, quando ele vem para cá, que vai passar por um despacho com os agentes fiscais, né, o desembaraço, você pode pagar a diferença de imposto. Então muitos cobram, né, às vezes até produtos que a gente compra em outro país, ele vem aqui e está lá para a gente recolher o tributo quando passa pelaquela fiscalização. Então, nessa questão da competência tributária, significa que a Constituição não criou para ninguém, e ela outorgou, ela impôs a esses entes da federação que eles constituam esses tributos que ela fez a referência. E coube a Constituição, no capítulo do sistema tributário, conferir competência a esses entes políticos, limitar o poder de tributar através da fixação de princípios e imunidade. Né? Por quê? Eu posso dizer, Paulo Câmara quer tributar as igrejas evangélicas. A igreja ela tem imunidade tributária. Né? Essa imunidade é dada por quem? Pela Constituição. Os princípios, né? Nós temos o princípio da capacidade contributiva, princípio da legalidade. Ninguém pode esquecer esses princípios que estão estabelecidos pelo direito. Né? Dispor sobre fundamentos de cada espécie tributária. Cada espécie tributária tem seu fundamento diferente. O imposto serve para quê? Para você tributar algum sinal de riqueza que você tenha, tanto ganho pessoal como patrimônio. Né? Então tem um fundamento para existir cada espécie tributária. Quando eu pago uma taxa para construir um imóvel, sai um alvará, eu estou pagando para que o poder público ele dote uma estrutura de fiscalização para aquelas minhas atividades. Né? Então temos lá também essa função aí. Dispor sobre fundamentos aqui, conferir a repartição da receita tributária. É para você ver, o ICMS é um imposto estadual, mas ele é fatiado em 4 fatias. Né? Você tem o município que passou mais nota fiscal, ganha mais. Né? Então tem uma particularidade da repartição dessas receitas. Quando você paga o IPVA, apesar de ser um imposto estadual, mais 50% da arrecadação vai para onde? Vai para o município onde está a placa. Né? Então temos essas repartições de receita. Então vejam,
Aqui, a Constituição Federal, aí teve um aluno que perguntou, mas por que sempre você volta esse desenho da pirâmide? Porque teve um doutrinador chamado Hans Kelsen, que ele colocou todo o ordenamento jurídico nessa forma piramidal, porque no topo só cabe um, que é a Constituição. Então a Constituição é como se fosse o comandante de todas as leis, né? Então a competência ela é dada pela Constituição e as normas gerais e complementares feitas pela União e leis específicas feitas pela União, Estados, Distrito Federal e município, né? Então temos essa estrutura aí em se falando de competência tributária. O que é a competência? A Constituição impor para esses entes criarem os tributos de sua competência, né? Então aqui, vejam só, competência tributária versus capacidade tributária. Então o artigo 6º CTN diz: a atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa atribuição constitucional ela é indelegável, irrenunciável, né? Facultativo no exercício da competência, não autoriza outra pessoa a criar. O que é que ele está dizendo? Um determinado Estado não criou um determinado tributo. Eu posso criar no lugar dele? Eu sou Estado vizinho, eu posso criar? Não. Então ele é indelegável, irrenunciável, imprescritível e facultativo, não exercício da competência, não autoriza que essa pessoa vá fazer em lugar do outro. Mas o que é delegável, né? A função de arrecadar, fiscalizar, né, ela pode ser delegada. Tanto é que o IPVA é um imposto estadual. Quem é que cobra da gente IPVA? É o Detran, que é uma autarquia. Então ele delegou as funções de arrecadar e fiscalizar, né? Pressupõe a transmissão dos privilégios processuais e a pessoa jurídica de direito público somente o cometimento da função de arrecadar. Então, sempre que tivemos essas competências, a competência é dada pela Constituição, a atribuição, mas a capacidade tributária ela pode ser delegável desde que seja para uma pessoa jurídica de direito público. Ficou entendido isso aí? Ficou, professor. Pronto. Eu só vou falar dessa transparência aqui, que negócio antigo, nesse slide, de como está na Constituição essa competência, né? Então, no artigo 24 da Constituição, ele diz lá: compete União, Estado, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. O que ele está dizendo? Quando você legisla, a legislação tem que partir do ente maior, que é a União, Estado e Distrito Federal. É concorrentemente. O que é concorrentemente? Tem concorrentes meus que estão em posições acima de mim. Então eu tenho que respeitar, né? Aí ele diz aqui: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado, né? O Estado pode suplementar essas normas, né, da União. Aqui, não existindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. É como se a Constituição autorizasse os Estados a fazer, mas a gente ficasse esperando algum tipo de regulamentação da União. Aí quando a União não faz, aí o Estado mesmo pode regulamentar. Não tem ninguém na minha frente, eu vou. E nesse ato aí ele está
na competência legislativa plena. Aí daqui a 3 meses, a União, que não tinha feito nada disso, eu vou legislar. Aí o que acontece? Aquela lei que deu a competência plena do Estado, ela fica suspensa e passa a valer aquela da União. Eu volto a partir desse ponto, né? Eu vou colocar umas perguntinhas para vocês no ambiente, né? E no mais a gente se vê na próxima aula, né? Qualquer pergunta podem fazer pelo WhatsApp, pode fazer aqui. Eu estou aqui, Milene está desde o início da aula com a mão levantada, né? Eu acho que ela foi sem querer se levantar. Então, qualquer pergunta vocês podem fazer agora, antes de encerrar essa parte, né? Tá tudo entendido? Não, eu só não entendi muito bem essa última parte A aí, competência, professor, né? que o senhor fala que compete à União, aos estados ou ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Essa parte concorrentemente é o que, professor? Porque Concorrentemente significa qual ente que você acha que é maior aí? Pode a responder. União, a A União, União, né? isso. E acima abaixo da União está os estados e o Distrito Federal, né? O que é que ele está Sim, dizendo? O que é que ele diz aí nessa parte? Se a União não legislar, os estados podem legislar, porque não tem ninguém na minha frente, entendeu? Entendi. Aí ele fica na competência plena. Mas aí você diz, eita, e agora? A União fez a lei. Aí fica suspensa que eu fiz e a gente vai ter que se basear na outra. Deu pra Na que entender? a União fez. Na que a União fez. Né? Então, não pode ser motivo de dizer, a União, Bolsonaro não fez nada. Aí, eu não faço nada. Não, vamos fazer aqui. Agora, se ele resolver fazer, aí, essa que eu fiz fica suspensa e vamos obedecer a que ele fez. A que ele fez, entendi. Obrigada, Tá professor. certo? Mas eu retomo essa parte de competência para a gente ver, né, depois como essas dúvidas de vocês na prática. Certo? Obrigada, professor. Pronto. Então, eu vou encerrar aqui, vou botar as questões para vocês fazerem e a gente retoma na próxima aula. Eu vou publicar assim que estiver pronto esse vídeo. Certo? Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Vamos seguir a próxima.
Eu sei onde é esse outlet.